Bom, dando sequência então à pauta formativa, juntamente com nossos colegas Fábio e Flávia, e é um tema recorrente, como a PCNP Letícia comentou, em suas autoavaliações, a importância e o impacto das habilidades socioemocionais no desenvolvimento das essenciais. E, para tanto, colocamos dois objetivos: refletir sobre o trabalho das habilidades socioemocionais no desenvolvimento das essenciais e analisar com seus pares como estão considerando o trabalho das habilidades socioemocionais em conjunto com o desenvolvimento daquelas tidas como essenciais. Para início de conversa, selecionamos aqui uma habilidade, né, na matriz de habilidades essenciais de língua portuguesa e matemática, utilizada agora no plano de recuperação, né, que vocês construíram certamente, e selecionamos aqui uma habilidade do 7º ano do ensino fundamental de matemática, né, para que a gente possa ter uma ideia. E da mesma forma, vocês poderão, nesta primeira atividade, fazer o mesmo. Cada componente poderia selecionar, ou escolher, melhor dizendo, uma habilidade essencial para nortear a discussão. No caso aqui do 7º ano do ensino fundamental, em relação ao tema números inteiros, usos, história, ordenação, associação com pontos da reta numérica e operações, né? Essa habilidade essencial, ela se refere aqui a resolver e elaborar situações-problema que envolvam operações com números inteiros. Então, veja, se a gente define a habilidade essencial para o prosseguimento do estudo, ou melhor, no avanço, né, do estudo, da aprendizagem dos alunos, nós precisamos desenvolver ou dar uma atenção especial a essa habilidade. E se a gente pensar também a habilidade essencial no sentido da formação integral do sujeito, ou seja, uma habilidade, o fazer alguma coisa para a vida, né, a gente, principalmente os professores de matemática, e como bem coloca aqui como objeto de conhecimento, usos e história, o professor ele pode optar por uma metodologia fazendo uso de uma abordagem histórica, até para valorizar e considerar a competência socioemocional, que o conhecimento é historicamente construído, né, e valorizar as contribuições, né, para esse conhecimento de diversos povos e etc., né? E além disso também, o professor ele pode contextualizar a problemática com os alunos, levantando que os números, por exemplo, eles foram, a princípio, eles foram muito bem recebidos quando em relação à contagem. Então, não tinha problema algum. Tanto é que a gente faz a abordagem lá no princípio, lá atrás, né, com o saquinho cheio de pedrinhas. E aí a gente passa a contar isso vinculado à ovelha. O problema, ele se dá em relação a números inteiros quando não se refere à contagem, mas sim à medida, né? Então, por exemplo, metade de uma barra de chocolate. Então, verifica, né? Isso é só um exemplo de uma problematização ou de uma contextualização, né? E, mediante a isso, o aluno, com o desenvolvimento dessa habilidade, ele passa a resolver os problemas do dia a dia, da vida, né? E elaborar situações, problemas também, que envolvam operações com os números inteiros. Então, os professores de matemática bem sabem disso, que o domínio desse objeto de conhecimento e mais fazer algumas operações, ou resolver, né, ou elaborar, né, algumas situações que envolvam essa habilidade, é fundamental
para o prosseguimento dos alunos em seus estudos. Isso, os professores de matemática, é recorrente, na verdade, na fala e na queixa dos professores de matemática em relação à aprendizagem dos alunos. Por outro lado, como nós trouxemos as habilidades socioemocionais, e na BNCC, tanto na BNCC quanto no currículo paulista, faz uma alusão a competências socioemocionais, e a gente então entende, isso já foi muito discutido no currículo oficial do Estado de São Paulo, competência como um conjunto de habilidades, então a gente passa a pensar em algumas habilidades socioemocionais, por exemplo, a resiliência, a persistência, em relação a um determinado desafio, né, a concentração, a responsabilidade, né, o comprometimento. Né? Então, por que nós trouxemos essa temática? Porque se um aluno, né, um sujeito, desenvolve uma determinada habilidade que é essencial para o prosseguimento, seja da vida dele, ou seja, nos estudos dele, esse domínio dessa habilidade atrelada a um domínio, a uma habilidade socioemocional, o que nós temos? Nós não temos simplesmente um sujeito ou um aluno com habilidades cognitivas, né? Nós temos, e para resolver problemas de matemática, por exemplo, não, nós temos um aluno, né, com desenvolvimento integral, né, tanto com as habilidades específicas de determinados componentes curriculares, quanto uma pessoa que persiste, que insiste na resolução, na busca, no estudo, na responsabilidade com os seus estudos, não é? Isso ele leva para a vida. Então a ideia é exatamente essa, né? Eu tenho, por um lado, habilidades cognitivas do componente curricular, e por outro lado eu tenho algumas habilidades relacionadas à persistência em buscar uma determinada solução eficiente ou eficaz, né? A responsabilidade com os seus estudos, a concentração, não é? A cooperação. Aí a gente pode pensar em várias habilidades aí que colaboram para uma determinada competência socioemocional. A empatia, se colocar no lugar do outro, não é? Respeitar a opinião do outro, ou a solução, que seja ela não muito elaborada, mas respeitar, que não deixa de ser uma solução. Né? Então, essa é uma ideia que nós trouxemos para reflexão, ou seja, pensar um pouco mais a fundo sobre o trabalho com as habilidades essenciais atrelada às habilidades socioemocionais. Nós recortamos aqui também, do currículo paulista, uma outra habilidade, né, e vocês podem também conseguir na matriz de habilidades de cada componente curricular, as habilidades essenciais. E nada melhor do que o professor do componente curricular para contribuir, né, conosco, da mesma forma que eu fiz aqui uma abordagem aqui em relação à habilidade de matemática. Veja bem, a temática aqui é matéria e energia, né, e essa habilidade essencial, né, tida como essencial, discutir o uso de diferentes tipos de combustíveis e máquinas térmicas ao longo do tempo, para avaliar e argumentar sobre os avanços na perspectiva econômica e consequências socioambientais causadas pela produção e uso desses materiais e máquinas, objeto de conhecimento, história dos combustíveis e das máquinas térmicas. O domínio dessa habilidade ela é essencial para o prosseguimento dos seus estudos. Se a gente conversar com um professor de física, por exemplo, não é? Ele vai com certeza defender de que é de extrema importância o domínio dessa habilidade para o aluno então avançar, principalmente em relação às máquinas térmicas. Não é?
E, por outro lado, também, a gente consegue, da mesma forma, pensando na formação integral do aluno, relacionar algumas habilidades socioemocionais. Então, numa discussão ou em uma atividade que envolve esse objeto de conhecimento, com certeza nós teremos aí diversos, né, contextos ou pontos de vista. Então, lidar com isso, né, e com esses pontos de vista, com opinião diferente, com modos diferentes, cultura, né, diferente, não é uma situação tão tranquila, e a gente tem já discutido, e em sala de aula a gente muitas vezes tem que mediar, né, situações como essas. Né? Então, veja bem, o domínio simplesmente dessa habilidade de discutir o uso de diferentes tipos de combustível, mas atrelado a habilidades respeitar a opinião, a opinião do outro, se colocar no lugar do outro, respeitar a cultura do outro, né? Veja, para a formação integral do aluno é fundamental. Não somente ele tem um domínio de uma determinada habilidade em relação a um objeto de conhecimento, mas também ele desenvolveu uma habilidade de respeitar a opinião do outro, né, se colocar no lugar do outro, né, respeitar a cultura do outro, né, colaborar, né, agir de forma cooperativa, cooperar, não é? Entre outras habilidades socioemocionais que a gente pode pesquisar e encontrar por aí. Então, esses dois exemplos foram um recorte que nós tiramos das matrizes de ciências do currículo paulista e de matemática, aquela matriz de habilidades essenciais utilizada por vocês no projeto Reforço. Tudo bem? É muito comum nós escutarmos na sala dos professores o professor falando assim, olha, o aluno ele não tem que gostar de mim, o professor não tem que ser amiguinho de aluno, ele tem que fazer o que eu passo lá, né? Eu queria ouvir do senhor o seguinte, qual a relação que existe entre a afetividade, o vínculo e o aprendizado? Se você imaginar, Fábio, há uma questão, a autoridade docente ela é decisiva, autoritarismo não. Mas a autoridade docente. Eu sou docente, eu tenho a responsabilidade por conduzir um processo pedagógico no qual está incluso também ensino-aprendizagem. Isso significa que eu tenho que fazê-lo para cumprir a minha tarefa do modo mais eficiente possível. E um dos elementos da eficiência no aprendizado é a alegria, é o afeto, é a capacidade de prazer naquilo que se faz. Quando a gente observa a educação infantil, você já notou, e eu também, o quanto que há uma alegria imensa. Eu moro na cidade de São Paulo, de frente a uma escola de educação infantil. E eu, por exemplo, todos os dias, eu ouço aquele alarido imenso, parece um bando de maritaca, de periquito, para lá e para cá, e delicioso. No mês de janeiro, por exemplo, de 2017, que não havia aula, estava uma tristeza. Esse alarido das crianças do ensino, da educação infantil, ela acaba não se transferindo essa alegria, às vezes, por fundamental. Muito colega nosso confunde seriedade com tristeza.
Eu nunca fui professor, né, fora do ensino superior, exceto um ano, né, que eu ensinei no último ano do ensino médio, filosofia, mas minha carreira é toda no campo superior, portanto, com pessoas adultas. Numa sexta-feira a gente saía para conversar, às vezes tomar um suco, uma cerveja, até certo ponto. Isto é, nesse sentido, a amizade, ela não pode ser sinal de intimidade. Por exemplo, pais e filhos têm uma relação de amizade, mas ela não pode ser invasora de intimidades. Há pais e mães hoje que retiram as fronteiras da convivência, em que a intimidade ela precisa ser preservada em algumas circunstâncias, porque a intimidade devassada, ela demole um pouco da autoridade. Não estou falando, repito, do autoritarismo. Então, um professor ou uma professora que diga o aluno não precisa gostar de mim, ele até pode não me apreciar como pessoa, pode não gostar da minha atividade, ele pode não gostar no ponto de partida de estudar filosofia, mas se no final do ano ele não gostar de filosofia, o erro é meu. Sou eu que sou o docente, sou eu que sou o adulto. Ah, mas ele não se interessa por nada. Então eu não descobri, eu que sou um especialista, em alguns lugares tem até o título de especialista, né? Ainda não percebi. Ele pode não gostar de mim, ele pode não apreciar, ele pode não ter por mim simpatia, né? Mas ele tem gostado daquele tipo de conteúdo. Insisto, seriedade não é sinônimo de tristeza. O contrário de seriedade não é alegria. O contrário de seriedade é descompromisso. Hey!
Bom, professores, eu acredito que na atividade 1, a socialização na atividade 1, juntamente com os vídeos e possivelmente o que vocês pesquisaram e utilizaram de experiência na sala de aula, né, que é muito importante, né, considerando diversas realidades, diversos contextos, etc. Agora, neste momento, nessa atividade 2, aliás, nesta segunda atividade, convidamos vocês, professores, a analisar meios e estratégias para integrar em suas ações de intervenção pedagógica as habilidades socioemocionais, né? Como a gente viu, por exemplo, no vídeo, quando a gente coloca ou acaba atrelando uma habilidade socioemocional àquelas habilidades cognitivas, né, das matrizes dos nossos componentes curriculares, isso é muito mais significativo no que se refere à formação e desenvolvimento integral do aluno. Então, as habilidades socioemocionais socializadas na primeira atividade, além disso, avaliar possíveis adaptações para este momento de ensino remoto, de forma colaborativa com seus pares, favorecendo o desenvolvimento de conceitos e habilidades essenciais. Feito isso, considerem os recursos mais familiarizados pelos seus alunos, ou melhor, considere as diversas realidades e que possam, sobretudo, engajá-los da melhor forma possível em seus estudos e em sua aprendizagem. Por fim, envolvê-los na atividade. Então, nessa atividade 2, o desafio é analisar os meios e estratégias para integrar em suas ações de intervenção pedagógica as habilidades socioemocionais socializadas na primeira atividade, certo? Então, considerando também aquilo que a experiência de vocês e as atividades e os estudos, o roteiro, né, de estudos elaborado por vocês, agora é analisar, né, e após socializar com os pares as experiências de vocês, né, no sentido até da formação continuada, né, do grupo, da área de conhecimento, tudo bem? Então, seguindo a mesma dinâmica das formações anteriores e considerando também a colaboração do professor mediador, né, vocês terão 25 minutos, então, para realizar essa atividade, tudo bem? E, na sequência, nós retornamos para a próxima atividade, que vocês já conhecem bem, a autoavaliação. Lembrando que, nesta formação, teremos outro código, e este é para o professor coordenador, fazer a contagem das partes dos professores, incluindo também ele, né, presentes na formação. E, para tanto, também teremos algumas perguntas que irão nortear a análise e a socialização de vocês. Bom, professores, acredito que a análise e a socialização, com as experiências adquiridas, principalmente nesse ensino remoto, né, foram fantásticas, e isso só tem a contribuir para a formação, né, da nossa formação continuada e coletiva ainda, muito melhor do que o individual, né, mesmo que somado às partes, né, sempre vai ser melhor. Bom, então agradeço a colaboração do professor coordenador na mediação, né, e desejo a todos um bom trabalho e até a próxima formação.